Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma história inspiradora de uma mulher que perdeu incríveis 68 quilos sem medicação, sem cirurgia. Eu quis trazer essa história aqui porque eu achei muito inspiradora mesmo. Acho que é legal a gente falar mais sobre esses casos reais de pessoas comuns, iguais a eu e você, que conseguem emagrecer de uma forma a médio prazo, com saúde, conseguem manter essa perda de peso. Eu vou te falar o que ela fez para emagrecer esses quase 70 quilos e quais mudanças ela fez no dia a dia e como você pode incorporar isso na sua rotina, mesmo que você não precise perder tanto peso assim. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, a nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre esse caso incrível dessa moça que perdeu 68 quilos. E se você adora esses vídeos com histórias inspiradoras, dicas para emagrecer, já deixa a sua curtida que eu venho e faço mais vídeos assim para você. E me conta se você já passou por um processo de emagrecimento, qual foi o máximo de peso que você já conseguiu perder e quanto você pesava antes, se você conseguiu manter esse peso depois dessa perda de peso, que eu adorar ver o seu comentário. Essa moça que eu vou falar aqui agora dessa história chama Kayla Meehan. O nome dela é diferente, né? Porque ela não é brasileira, ela é americana, ela mora na Califórnia e ela tem 33 anos, então ela é super nova e ela há muito tempo já vinha tentando emagrecer. Ela pesava, gente, era muita coisa, ela pesava quase 147 quilos. Então ela realmente estava obesa e ela era uma pessoa que vivia muito preocupada com essa questão do peso, porque o pai dela tinha falecido de problemas do coração com 55 anos, super novo, né? Então ela ficava sempre muito estressada, muito preocupada. O pai dela teve um problema cardíaco, faleceu. E ela, obviamente, não queria falecer jovem, né? E queria, enfim, melhorar a saúde. A gente sabe que a obesidade é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, e ela também sabia que ela sabia. E aí ela ficava muito preocupada, mas era aquela questão, né? A pessoa fica preocupada, mas ao mesmo tempo se sente impotente. Ela acha que nunca vai conseguir emagrecer porque foi ganhando esse peso ao longo do tempo. Quando olha uma quantidade super grande de peso que tem que perder para voltar a um peso ideal saudável, e aí a pessoa meio que fala, como eu vou conseguir fazer isso? Então ela já tinha tentado várias vezes, vários tipos de dieta ioiô, que a gente chama, né? Que são dietas muito restritivas. E aí ela perdia 5, 10 quilos, depois engordava até mais do que tinha perdido antes. Então ficava nesse engorda, emagrece. E ela já tinha falado, ai, não sei, não vou conseguir, tá difícil para mim, o que será que eu posso tentar fazer para emagrecer? A Kayla então decidiu buscar algum tipo de apoio para fazer essa jornada dela um pouco mais fácil. Existem vários grupos de apoio para emagrecimento, mas no caso dela, ela buscou esse grupo específico, mas você também pode fazer algum tipo de apoio, buscar algum tipo de apoio, de repente com algum amigo, com algum familiar, com alguém que esteja passando por esse momento com você. Ela, nesse grupo de apoio, se encontrava num período regular de tempo, ela se pesava regularmente, foi lá que ela se pesou a primeira vez para saber qual era o peso dela, porque ela passou muitos, muitos meses e anos sem se pesar. Então foi lá que ela tomou aquele choque de realidade, que ela estava muito mais acima do peso do que ela imaginava. Então eles se pesavam lá regularmente, ela escrevia um diário do que ela vinha comendo e quando chegava nas reuniões, ela falava, eu comi isso, comi aquilo, aqui eu derrapei, aqui deu certo, olha que legal, eu tinha perdido tanto peso. Então ter essa rede de apoio, ela disse que para ela foi muito importante. E como eu te falei, se na sua cidade onde tiver um grupo desse, que às vezes tem, né, você conhece pessoas na internet e tudo mais, lembra sempre que de repente alguém da sua família, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, algum amigo próximo pode fazer parte de uma rede de apoio que possa te ajudar a emagrecer, a chegar a um peso mais saudável. Muitas vezes o processo de emagrecimento é um processo muito doloroso para muitas pessoas, não é fácil emagrecer do ponto de vista psicológico, mesmo emocional. E muitas vezes as pessoas têm muitas recaídas, têm dificuldade de conseguir ficarem motivadas. Então, você ter alguém para te acompanhar nesse momento, nessa mudança de vida pode ser super interessante, porque você vai ter alguém com quem você pode ligar, ah, eu vou derrapar aqui, vou comer esse sonho. Você liga, bate um papo, vamos encontrar, vamos bater um papo, conversar, dar uma caminhada. Você tem alguém para te resgatar desses momentos às vezes, e você também ajuda essa pessoa quando ela precisa.
E por outro lado também você tem alguém para ligar quando você sabe que você emagreceu, que você perdeu peso. São pessoas que vão estar nessa mesma energia, nesse mesmo ideal que você, e aí conseguem fazer um caminho em comum, mas, enfim, né, mas para a mesma direção, para o mesmo caminho, e normalmente os resultados tendem a ser melhores. A gente já sabe que as pessoas que têm algum tipo de apoio emocional durante o processo de emagrecimento tendem a ter resultados melhores que as pessoas que ficam mais solitárias. Então, a primeira dica da Keila pra gente é essa, né? Busque alguma ajuda, algum suporte emocional para você emagrecer, porque isso pode te ajudar muito. Segunda dica dela é com relação às expectativas, porque ela tinha que perder quase 70 quilos, né, gente? Era muita coisa. E quando você olha para esse número de 70 quilos, assusta mesmo, né? Assoberba a pessoa. Então, o que ela fez? Ela determinou mini metas. Ela determinou primeiro mini metas de 5 quilos, e quando ela foi atingindo, atingi 5. Aí depois ela aumentou para 10 e ficou em metas de 10 em 10 quilos, até ela conseguir chegar ao ideal dela de perder 70 quilos. Porque realmente, se você pensa numa quantidade super grande assim, de 70 quilos para perder 5 parece pouco e pode desmotivar a pessoa. Então, se você quebrar isso em metas menores, funciona. Claro que a gente está falando isso no caso de pessoas que são mais obesas, e muitas pessoas que querem emagrecer não querem emagrecer uma quantidade assim tão grande de peso, não precisam. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim: Patrícia, na verdade eu não queria emagrecer tanto, eu queria perder 8, 10, 15 quilos, que também, né, já começa a ficar uma quantidade expressiva para você não ficar ansioso no dia a dia. Então, mais uma vez, lembra das mini metas da Keila. Por exemplo, eu tenho que perder 8, 10 quilos. Separa de 2 em 2, perde 2, que bom, que ótimo, vou manter esses 2, vou perder mais 2. Faz essas mini metas para você conseguir se motivar, atingir suas metas, ter aquela sensação de dever cumprido e ficar ainda mais estimulado a continuar no seu processo de emagrecimento. Essas mini metas da Keila também começaram de uma maneira interessante com relação à atividade física, porque ela era super sedentária e ela começou a fazer atividade física, mas não dá para você esperar que uma pessoa que está super sedentária e muito acima do peso faça uma aula de spinning na primeira vez que vai para academia, porque simplesmente o corpo não aguenta, não consegue fazer isso. Então ela falou que ela ia começar com mini metas também, caminhando 10 minutos por dia. E aí, conforme ela ia passando as semanas, ela ia aumentando gradativamente a quantidade de tempo que ela caminhava. E depois que ela começou a caminhar de forma mais regular, ela começou a acrescentar aulas. Ela fez muito kickboxing e fazia outras aulas na academia que ela começou a frequentar. Claro que às vezes para você, eu não gosto de academia, não me sinto confortável, mas lembra que a caminhada é super democrática, a gente não precisa gastar R$ 1 para fazer isso, dá para caminhar na rua, dá para caminhar, enfim, né, numa esteira, se você tiver acesso, mesmo com o tempo mais frio, chovendo e tudo mais. Então, lembra que a caminhada para quem está completamente sedentário, ou até mesmo andar de bicicleta, pode ser uma opção bem interessante para você começar a colocar o seu corpo para se movimentar também em mini metas. Outra questão da Keila foi que ela fez, obviamente, né, uma reeducação alimentar. Ela começou a avaliar o que ela comia, como ela tinha aquele diário que ela anotava. Isso deu a ela uma visão muito mais crítica com relação à alimentação dela. Nesse caso, a gente não pode deixar de esquecer de anotar no diário, né? E nem pode omitir algumas coisinhas. Tipo, eu não queria ter comido isso, então não vou botar. Tem que colocar tudo que comeu lá para você conseguir fazer sua autocrítica depois. E ela começou a verificar, né? Ela percebeu que ela não consumia muitos legumes, muitas verduras e muita proteína magra, por incrível que pareça. Ela consumia muita proteína gorda, saturada, muita fritura, e consumia muita gordura. Então, ela começou a se reeducar para consumir em todas as refeições alguma porção de proteína magra e verduras e legumes e frutas também, que ela passou a acrescentar mais na alimentação. Então, por exemplo, no café da manhã, ela sempre acrescenta algum tipo de proteína. Pode ser um iogurte, pode ser uma vitamina de whey protein, pode ser um ovo. E ela sempre acrescenta isso e sempre tem ou alguma verdura, ou algum legume, ou alguma fruta. Então, lembra que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais de alimentos com calorias negativas, que são aqueles alimentos que têm pouquíssimas calorias e que a gente pode comer à vontade. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você, que tem muitos que você pode acrescentar à vontade mesmo no seu dia a dia. E lembra que nas pequenas refeições também são momentos em que a gente tem que focar e visualizar mais se está comendo proteínas, gorduras boas, fibras, para conseguir ter mais saciedade, porque os vegetais, as frutas trazem isso, né?
Alguns trazem gorduras boas, como é o caso do abacate, do coco, e muitos trazem fibras. Então lembra de ter um equilíbrio na sua alimentação. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre reeducação alimentar, que pode te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E uma última coisa que ela fez depois de um tempo é que ela começou a acrescentar uma refeição livre durante a semana para justamente poder comer algumas coisas que ela gosta sem se sentir culpada. Como é um processo a médio prazo, o processo de emagrecimento, a gente sabe também que uma restrição muito forte, muito exagerada por muito tempo, fatalmente vai fazer com que você se desmotive. Então, talvez você pense assim, eu nunca mais vou poder comer uma fatia de bolo de chocolate de festa de aniversário, nunca mais vou poder comer uma coxinha, um salgadinho numa festa que eu queira ir, vou sempre ficar restrito com relação a isso. Então ela acrescentou uma refeição por semana, não era um dia, era uma refeição, em que ela comia exatamente o que ela queria, para ter aquela sensação de normalidade, né, de que eu também tenho o direito de comer coisas que eu gosto, porque a alimentação passa pelo social, pelo sabor mesmo do que você gosta de comer. E com isso ela conseguiu então se motivar para continuar mais meses até chegar no objetivo dela, enfim, né, e perdeu essa quantidade super impressionante de peso. Me conta aqui embaixo, então, se você gostou da história da Keila, e me conta se você está em processo de emagrecimento, quanto você quer perder, se você já passou por esse processo, quanto você perdeu, quanto você quer perder, enfim, vou adorar ver seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!